Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula da Física Descomplicada comigo, professor Rafa Bittencourt. Bem-vindo galera, bem-vindos aí a mais uma aula comigo, professor Rafael Bittencourt. Sou professor de Física aí, formado na UNB e vim aqui fazer essa aula aqui para ajudá-los no conteúdo que eu vou colocar aqui para vocês, o tópico, tema de hoje da nossa aula, que tem a ver com movimento. Então vamos lá? Então, o nosso tema da aula é sobre movimento uniformemente variado, é o vulgo MRUV. E os tópicos que a gente vai aprender nessa aula são o quê? A diferença entre o movimento uniforme e variado. A gente vai entender o que cada um desses movimentos significa e qual é a sua diferença. 2. Vamos falar sobre a aceleração escalar média, né? Qual é a relação dela com velocidade e tempo e tudo mais. A gente vai ver essa relação aí, o conceito de aceleração escalar média. E por fim, nós vamos classificar alguns tipos de movimento dentro do movimento variado, que pode ser o movimento acelerado ou o movimento retardado. Então são esses dois tipos de movimento que nós vamos analisar na nossa aula de hoje. Então, sem mais demoras, vamos lá. Então, sobre quando eu falo sobre o movimento variado, eu preciso compará-lo com o movimento anterior, que é o movimento retilíneo uniforme. Provavelmente você já tem ouvido a respeito disso, que é o MRU e o MRUV. Então, qual a diferença, Rafa? Primeiro, quando eu analiso o movimento uniforme, ele traz a nós que a velocidade escalar média, ela é constante em toda uma trajetória. Então, suponha que você esteja andando em linha reta e a sua velocidade seja de 2 metros por segundo. E a cada tempo que se passa, essa velocidade nunca muda. Então, se essa velocidade permanece constante ao longo da sua trajetória, em cada instante de tempo, então você está no movimento uniforme. É chamado movimento retilíneo uniforme. E as características, que ele tem são duas. A velocidade média é constante e a sua aceleração é igual a zero. Então, o movimento uniforme, ele trata dessa característica, onde a velocidade escalar média de um móvel, de um corpo, de um objeto, durante a sua trajetória, ela permanece sempre constante. E aí, com o que nós comparamos esse movimento uniforme? Nós comparamos com o movimento variado. Então, aí no slide que vocês estão vendo, o movimento variado, ele fala que essa velocidade escalar média não é mais a mesma em toda a trajetória de um corpo. Então, vamos supor que, na mesma situação como eu tinha falado antes, suponha que eu esteja andando em linha reta e a minha velocidade é de 2 metros por segundo. E essa velocidade é a mesma em cada instante, minha velocidade é constante. Meu movimento é retilíneo uniforme. Mas agora o movimento é variado. Rafa, qual é a diferença? O movimento variado, você vai tratar a velocidade como não mais sendo o quê? Constante. E aí, você tem uma diferença de velocidade. Suponha que, usando esse exemplo anterior que eu coloquei, vamos supor que eu tenho uma velocidade em um instante de tempo que é igual a 2 metros por segundo. Mas no outro instante, essa minha velocidade já não é mais 2, ela vai ser, sei lá, 3 metros por segundo. Eu aumentei a minha passada, né? Então, aumentei minha velocidade. Ela deixa de ser constante. Tá claro? E aí, vamos associar o quê? Essa variação de velocidade com esse símbolo aí que eu coloquei de A, que significa aceleração. Então, quando eu tenho uma velocidade que muda ao longo do tempo, a minha aceleração é diferente de zero, ou seja, eu tenho uma aceleração. Você pode ver num caso, por exemplo, um motorista, quando ele pisa no acelerador, a velocidade aumenta. Então, se a velocidade aumenta, eu mudei minha velocidade. E se mudou minha velocidade, eu tenho aceleração. E a minha aceleração é diferente de zero.
Tá claro isso para vocês? Beleza? Vamos seguir aqui com a nossa aula para o tópico 2 e tá conectado com aquilo que a gente falou anteriormente, quando a gente falou sobre essa mudança de velocidade, né, ao longo de um percurso. A aceleração escalar média, ela traz essa relação de diferença de velocidade. Então, suponha que você está dirigindo o carro e aí você vê o sinal vermelho na sua frente e você precisa, né, parar. Você vai diminuir a sua velocidade até que você pare. Então você sofreu o quê? Uma desaceleração, esse termo que a gente acaba utilizando, né? A sua velocidade diminuiu. Suponha que a velocidade era, sei lá, de 60 km por hora. Você diminuiu até chegar a 0 km por hora. Então você diminuiu sua velocidade. A aceleração, ela traz uma relação entre essa mudança de velocidade em relação ao instante de tempo que você teve para ter essa mudança de velocidade. Então, no movimento variado, eu coloquei o exemplo aí para vocês. V1 é uma velocidade escalar em um certo instante de tempo. Então, naquele tempo, eu tenho uma velocidade tal, né? Sei lá, 60. E aí, no tempo T2, que é o próximo tempo, sei lá, eu vou ter uma velocidade diferente. Sei lá, a velocidade 1 era 60 e aqui foi 40. É diferente as velocidades. Então, para cada instante de tempo, eu tenho uma velocidade, que é uma velocidade diferente. Tá claro? E como é que eu calculo a aceleração de um corpo, Rafa? Como é que eu calculo a aceleração, sei lá, de um ônibus que está fazendo um trajeto em linha reta uma parada até a outra? Você calcula a aceleração escalar média através dessa fórmula. Eu vou te mostrar, não fique em pânico, calma. Eu vou te mostrar o que significa cada uma desses símbolos aí. O AM representa a aceleração escalar média. Ela é uma relação. Como assim, Rafa? A relação, ela fala sobre razão. E razão na matemática, ela nos remete à divisão. E qual é a relação de aceleração? A aceleração é uma relação entre variação de velocidade com variação de tempo. Então, durante um percurso, eu mudei a minha velocidade. Então, eu tenho uma diferença de velocidades e nesse intervalo de tempo no meu trajeto. Então, a fórmula aí, ó, que mostra que a m, aceleração escalar média, é ΔV sobre ΔT, uma diferença, né, de velocidade por uma diferença de tempo. Quando eu falo do ΔV, delta é uma diferença entre velocidades. Então quer dizer que eu tenho duas velocidades. No caso eu coloquei V2 menos V1. Representa a diferença entre velocidades. O delta representa a diferença. Sempre lembrem disso. E ΔT é uma diferença, uma variação de tempo ou intervalo de tempo. É o tempo que eu gastei nesse trajeto onde eu tive uma mudança de velocidade. Tá claro? Beleza? E aí a unidade para aceleração? No sistema internacional, a unidade é o metro por segundo ao quadrado. É o m/s ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração. Beleza? Tranquilo? Vou prosseguir aqui agora falando sobre o nosso último tópico. O nosso último tópico é sobre a classificação de um movimento. Você já sabe agora como calcular a aceleração escalar média. Depois, em aulas posteriores, a gente vai fazer exercício aqui para você ficar craque. Pode ficar tranquilo. Agora eu preciso analisar se esse meu movimento é acelerado ou se esse movimento é retardado. Rafa, me ajuda. Vamos lá, fica tranquilo e só presta atenção e anota aí. Na cinemática, você sempre tem que ter uma orientação de trajetória. Isso tem que ser claro e você tem que se lembrar disso sempre. Cinemática fala sobre movimento. Então, numa trajetória, você tem que orientar essa trajetória. E aí, nessa orientação de trajetória, a sua velocidade ela pode ser positiva
ou ela pode ser negativa. Então é esse detalhe que vai te ajudar a classificar esses tipos de movimento. Então, quando a gente se refere a essa orientação e analisa o sentido da trajetória, analisando juntamente a velocidade desse corpo dentro da trajetória, nós vamos poder dizer se esse movimento desse corpo é acelerado ou retardado. E a gente vai sempre olhar, né, trabalhar com o módulo dessa velocidade escalar. Então, basicamente, para que você possa entender a respeito de movimento acelerado e movimento retardado. Coloquei para vocês. O movimento acelerado, né, ele fala que o módulo da velocidade ele aumenta no decurso do tempo. Para você entender. O módulo da velocidade aumenta no decurso do tempo. Quer dizer que é o seguinte, vamos supor que eu tenha, num tempo qualquer, tempo T1, sei lá, eu tinha velocidade de 80 km por hora. Aí eu vi um sinal lá, amarelo, eu preciso passar rápido para, né, não ficar parado ali no sinal, no semáforo. E aí eu aumento a minha velocidade, de 80 eu vou para 100. Mudei minha velocidade? Sim. E o tempo também vai crescendo. Então, ao longo que o tempo cresce, a minha velocidade também aumentou. Se eu tenho essa relação de velocidade aumentando no decurso do tempo, eu falo que esse movimento é acelerado. E quando que o movimento é retardado, Rafa? Quando acontece o contrário. Por exemplo, quando a sua velocidade ao longo de uma trajetória, sua velocidade ela vai diminuir no decurso do tempo. Então é como se você tivesse o quê? Desacelerando. Sua velocidade vai diminuindo. Tranquilo? Então vamos lá analisar esses movimentos mais a fundo. Se liga. Quando eu falo do movimento acelerado, olha essa situação. Eu coloquei um carro que ele sai do ponto T1, tempo T1, até o tempo T2. No tempo T1, você verifica que a velocidade dele é de 80 km por hora. E no T2, a velocidade dele é de 120. O que aconteceu com a velocidade, Rafa? Ela aumentou. Então, se ela aumentou no decurso do tempo, ele é acelerado. Mas dentro de cada um desses movimentos, você pode ter mais uma classificação para aumentar o detalhe dessa classificação. Então, dependendo da orientação que você der aí para onde esse carro estiver indo, você pode ter duas situações a mais, que são quais? Você pode ter um movimento acelerado e progressivo. Aí eu quero que você preste bastante atenção nesse desenho que eu acabei de colocar para você. Lá na orientação, você pode ver que tem uma setinha aí nessa parte vermelha, tem uma setinha que indica o sentido positivo. Então, o móvel, esse carro, ele está a favor da trajetória. Se ele está a favor da trajetória, a velocidade dele é positiva. E a sua aceleração também será positiva. O que significa, em outros termos, que ela é maior do que zero. Tá bom? Mas eu posso ter também o segundo caso, que é o quê? Um movimento acelerado retrógrado. Nessa situação, você orienta a trajetória de uma forma diferente. Então, ó, em direção a T1, né, você tem que é positivo. E aí as velocidades aí, ó, é menos 80 e menos 120. Você está indo contra a trajetória. Isso é quando o objeto está indo contra a trajetória. Você orientou de forma diferente. O positivo agora está do lado esquerdo. E aí você orientou a trajetória de forma diferente. E o carro vai contra a trajetória. Se ele vai contra a trajetória, a velocidade dele é negativa e a aceleração dele também é negativa. Beleza? Por último, nós vamos falar agora sobre o movimento retardado. Rafa, movimento retardado quer dizer que a velocidade diminui no decurso do tempo. E realmente é isso. Ela vai diminuir no decurso do tempo. Então, se diminui, a gente também vai ter duas situações, que é o quê? Retardado, movimento retardado progressivo. Retardado progressivo quer dizer que ele está indo, né, no sentido onde ele vai a favor,
né, da trajetória. Pode perceber que ele está indo a favor da trajetória. E aí, nesse caso, o que que acontece? Embora a velocidade seja positiva, a aceleração é negativa. Porque a velocidade, continua positiva, orientação positiva, as velocidades são positivas. Embora, por que que a aceleração ela é menor do que zero, ela é negativa? Porque se você perceber, de 120 km por hora para 80 km por hora, você está tendo uma redução de velocidade, embora a velocidade seja positiva. Mas se você tem uma redução de velocidade, você está desacelerando. E se você desacelera, a aceleração é negativa. Beleza? Segundo caso é quando você tem um movimento retardado, mas é um movimento retrógrado ao mesmo tempo. Então você muda o sentido da orientação, beleza? Mudou o sentido da orientação. Nessa mudança de sentido, a velocidade ela se torna negativa. Então a velocidade desse carro aí é negativa. Porém, a aceleração desse carro vai ser uma aceleração positiva, porque você mudou a orientação aí da trajetória. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, nós fizemos toda essa classificação, falamos sobre aceleração, e aí eu termino a nossa aula aqui com vocês. Termino a nossa aulinha. Agradeço a atenção de vocês. Estudem, revejam a aula com mais calma. Tranquilo? Na próxima aula nós vamos fazer alguns exercícios referentes a esse assunto. Tá bom? Muito obrigado pela atenção. Compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo e manda aí para os seus colegas que estão estudando esse tema aí na escola, tá bom? Galera, muito obrigado, um beijo e até a próxima.